Testa pra mim daí, amor. Consegue testar pra mim? Vê se ele aparece aí. 1, 2, 3. Falando 1, 2, 3. Um pouquinho. Tá bom? Então tá bom. Isso aí, pessoal. Não. Diz que posso adicionar até 3 convidados para minha transmissão. Interessante. Vamos nessa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá meio torto, né? Tá alto, né? Também. Vou tentar melhorar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos regulando. Vamos regulando. Show. Melhor, né? Uf. Vamos já achando os versículos. Mateus. Isso aí, pessoal. Então creio que nossa última live do ano. Depois só ano que vem. Já vamos adiantar porque ano que vem vai ser meio tenso. Vamos nessa. Então já vamos encerrar esse ano com uma live que provavelmente ela vai dar a introdução ao que nós vamos falar. São muitas coisas que aconteceram dentro do... Vamos testar, melhorar um pouquinho essa altura da câmera aqui. Aí, né? Para os mais perfeccionistas. Qualquer coisa compartilhem, só pra gente poder alcançar mais pessoas, né? Então agora domingão aí, o pessoal tá num clima mais tranquilo, de paz, de amizade. Esse ano não foi, vamos dizer assim, um ano muito fácil, igual o ano passado. A gente está aí no meio de uma pandemia. Muito provavelmente a gente já deve ter pisado na bola dentro dessa pandemia aí. Mas vamos fazer o possível, né, para sermos prudentes. Não é verdade? Vamos lá. Até porque a pregação de hoje tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Vamos lá, convidem as crianças, não as crianças não, os adultos, os que tiverem discernimento, que vocês acharem que podem entender a palavra, chamem também, e sempre com o responsável, né? Enfim, pessoal, só um minuto. Parece que me ouviu. Convidaram? Compartilharam? Beleza! Hoje vai ser um papo muito interessante, porque ele vai tratar de uma coisa que geralmente a gente não gosta, que é o julgamento. Eu já fiz uma live no ano de 2017, a gente tá ali até no canal do YouTube. Tem lá essa live de julgamento / barganha. Até gostei muito, na verdade. Eu fui olhar ela agora há pouco, daí eu disse, minha azar, vamos ver o que eu falei realmente. E aí eu ia dizer, é muita misericórdia de Deus mesmo. Mas a princípio, vamos nessa. Podemos? Podemos, né? Depois que eu conseguir um editor de vídeo bom, a gente começa a fazer mais vídeos tecnicamente do que as lives, né? Apesar que o Bíblia Live ele vai se transformar em live no futuro de novo, se Deus quiser. A gente pudesse juntar um pouquinho mais, a gente vai fazer algumas interações que a gente fazia antes e aí vai ficar também mais divertido. Show? Vamos nessa então. Eu gostaria de compartilhar então esse tema, se eu posso falar com vocês, vai ser o não julgueis. Ali eu falei de julgamento, né? Mas seria mais ou menos um não julgueis. É seguinte, para começar um negócio forte aqui, nós já vamos direto para a parte que todo mundo usa para que aparentemente seja uma coisa de que realmente as outras pessoas não possam julgar. Então, além de compartilhar, preste atenção na mensagem. Lá no capítulo 7 de Mateus, capítulo 1, sempre que você faz uma crítica, crítica é relativo, né? A palavra é muito pesada, mas quando você faz um apontamento dentro do cristianismo, isso às vezes se torna algo problemático. Por quê? Porque existem certos níveis de
hierarquia, aparentemente, nessa vida gospel que a gente vive hoje, que eles não deixam você abrir a boca, muito menos pensar. Aliás, vocês têm que cumprir, ou nós temos que cumprir, os mandamentos, às vezes, que nem condizem com os mandamentos da Bíblia. Vamos dar um exemplo aqui. Cargos dentro da igreja. Muitos destes, até no episódio de Atos dos Apóstolos, eles surgiram dentro de uma necessidade. Mas existe uma questão também de dons das pessoas. Quando a gente associa esses dons aos cargos, nem sempre a pessoa vai ter o dom necessário para, vamos dizer assim, ocupar aquele cargo que é visado ou que foi inventado, enfim. Porque talvez o dom daquela pessoa seja específico para uma situação só, ou vamos dizer assim, naquela situação. E aí, tecnicamente, a pessoa ela é forçada a, dentro de uma hierarquização, subir de cargo, passar por vários níveis, até chegar no Master Senior, enfim, né? Se aposentar lá como pastor extra tal, não sei o que, blá blá blá. Enfim, eu gosto muito de um pregador que ele fala que às vezes a pessoa hierarquiza tanto que daí tem essa questão de, né, a pessoa passa de membro da igreja para presbítero, para, né, no caso, para diácono, presbítero, apóstolo, master apóstolo, anjo, enfim, vai passando, né? Mas enfim, não é isso que a gente vai falar hoje, porque não é exatamente disso que a gente vai falar hoje, mas vão ser coisas que nós vamos poder usar, principalmente para o ano que vem, nas nossas lives aí. Pensem nisso. Pensem se realmente o que hoje nós estamos vivenciando dentro das instituições religiosas é o que está descrito na Bíblia. Pensem se como nós temos nos organizado hoje é realmente o que está descrito na Bíblia. A não ser que nós façamos parte de outra coisa. A não ser que eu creia em, sei lá, alguma outra coisa, que eu vou virar Deus, que eu vou não sei o que, blá blá blá, e acabe fugindo da Escritura. Aí se for assim, tudo bem, cada um pode acreditar no que quiser. Eu vou dizer que isso está errado, obviamente, pela cosmovisão cristã que eu tenho. Ok? Vamos lá então. Mateus capítulo 7 é o nosso famoso versículo. Eu já usei esse versículo erroneamente no começo da fé, e principalmente para defender aquilo que eu achava que era correto segundo o que eu queria viver. E o que eu queria viver às vezes não era o evangelho, era os meus desejos, os meus desígnios, né? Eu queria que isso acontecesse, então eu acabava não desdobrando as escrituras, mas tentando fugir e dizendo não me julgue, ninguém pode me julgar. Quem me julga é Deus, Deus conhece meu coração. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essas frasinhas, não julgueis, não julgueis. Vamos lá então, capítulo 7, versículo 1. Hoje é pesado o negócio, gurizada. Na realidade, eu acho que nosso ano de lives aí não foi muito fácil, porque a gente leu as cartas de Tiago, a gente viu as cartas de João ali, enfim. Então, elas não são fáceis de engolir, porque necessariamente, acho que o motivo principal é porque nós não queremos mudar. Vamos lá? Versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Vamos abrir uma vírgula aí, já tem uma vírgula aqui na minha pelo menos na minha tradução aqui. Esse é um versículo principal que as pessoas usam justamente para dizer assim, óbvio, só porque você não pode julgar? Porque você vai ser julgado também. Isso está correto? É isso mesmo que deve acontecer? Dudu, mas está escrito? Então vamos ler o restante? Vamos aproveitar já que nós estamos aqui mesmo. Vamos ler o restante? E com a medida que vos tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Uau, Dudu, olha só, não podemos então julgar de jeito nenhum. Será que a Bíblia ensina isso mesmo? Que a gente não pode julgar mesmo? Eu creio que a gente está confundindo uma coisa. Nós estamos confundindo o que é a palavra julgar, o que é o julgamento em si. Porque talvez a gente pense, principalmente nós aqui no Brasil, nós pensemos lá no que nos foi ensinado pela denominação dominante, né, que a gente sabe que foi a católica. Muitas das vezes, inclusive quando a gente estuda a história, nós vimos que lá atrás era usado alguns meios de poderio, vamos dizer assim, desses homens de Deus,
para controlar as pessoas. No meio evangélico acontece isso, só que de um jeito mais esperto. Então você, bobão, vai lá e às vezes cai nós, né? Nós, bobões, vamos lá e caímos na ladainha ali de falsos mestres. E hoje a gente vai ver que a Bíblia diz para nós julgarmos esses falsos mestres. Claro, não de acordo com o que às vezes a gente quer fazer, né? No cristão de arminha na mão, mas justamente segundo a reta justiça aqui. Mas a gente já chega lá, vamos lá. Então, se a gente lê só esses 2 versículos isolados, pronto. A gente diz assim, não, nunca mais eu vou julgar. Justamente porque eu não posso julgar. Mas o que a Bíblia, exatamente nesse capítulo 7, ordena, ela ordena literalmente, é que nós julguemos. Vamos chegar lá? Vamos lá. Claro que nos primeiros versículos parece que não. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, não julguem porque você será julgado. Eu vou ser julgado de um jeito ou de outro, meu amigo. Mas calma lá, eu não vou fazer um julgamento mal. É aí que está o detalhe. Vamos nessa? Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que estás no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Opa! O que será que... Quem está falando isso aqui primeiramente? Quem está falando? É Jesus? Uau! O Jesus está falando isso? Calma lá. Então Jesus está dizendo assim, ó, não julgue mesmo. Primeiro que, né, Jesus está julgando. Eu acho que ele é o único justo que pode julgar porque ele não tem o pecado, né? Mas a princípio, dessa forma, né, ensinando, criando doutrina, literalmente, aparentemente aos nossos olhos, né, que estão, na verdade, presentes lá no Velho Testamento desde, nossa, alguns 1000 anos atrás. Gurizada, então é o seguinte, versículo 3, o que ele fala? Ele fala que tem, às vezes, uma trave no meu olho, e o que eu estou preocupado? Em tirar o cisco do olho do meu irmão. É isso que eu preciso fazer? Vamos lá. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. É isso que Jesus fala. Hipócrita. Vamos escutar de novo. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Opa! Aqui já parece um pouquinho diferente. É que a gente fica assustado realmente de Jesus chamar alguém de hipócrita. Apesar de que Jesus já tomou várias atitudes que a gente diz, não, meu Jesus não faz isso, meu Jesus não é isso. Por exemplo, ele virou, ele construiu um chicote necessariamente, expulsou os cambistas da frente do templo e disse assim, ó, minha casa é casa de oração. Essa casa de oração que você diz que se reúne para adorar o Deus que você diz que adora, é justamente isso. Claro, né? Naquele contexto, era lá em Jerusalém, lá naquele templo. Ele expulsou os cambistas de frente do templo. Hoje os cambistas parecem que dentro de alguns lugares estão dentro do templo. Mas necessariamente somos nós que temos que expulsá-los, porque às vezes a culpa deles estarem lá dentro é nossa, porque a gente não julga. Vamos lá? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Opa, então o que vai acontecer se eu tirar a trave do meu olho? Vamos tirar lá os erros que eu estou cometendo, enfim, todo o que vem acontecendo na minha vida, eu estou refletindo, né? A gurizada fala bastante no final de ano e no Natal aí sobre retrospectiva, em tentar olhar, vamos dizer assim, para o que a gente fez no ano. Então vamos tentar fazer isso. Vamos lá. Coisas básicas. Não estou falando que você vai comprar salvação, não. Perdoa alguém esse ano? Precisa, Dudu? Precisa? Não sei. Parece que está na escritura. Não estou dizendo que compra de salvação, não. Ajudou o necessitado? Puxa vida, hein? Complicado, né? De repente, em alguma situação que você estava agindo com superioridade, oprimindo o menor, você reverteu isso? Não? Eita, complicado, hein? Assim, é difícil ser cristão assim, né? Difícil ser cristão ouvindo o que Jesus está falando. Amou o próximo. Amou mesmo. E aí? Depois de a gente tirar o olho, tirar a trave do olho, tirar o olho não, né? Cuidarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Precisamos ou não precisamos fazer isso? Mas quem sou eu para corrigir aquele homem de Deus? Justamente alguém que faz parte do corpo de Cristo. Justamente alguém que tem que estar dentro dali. Não é o culto do final de semana, não é uma reunião do final de semana. Pode ser também, não tem problema. Mas
é a vida integral, qual a gente já havia falado nas lives passadas. Se nós podemos ajudar a pessoa que está errando, que ela está pecando, e às vezes ela não percebe que está pecando, justamente porque essa também é a situação, né? Às vezes a gente acaba notando muito mais o erro nos outros e tentando corrigir, e às vezes a gente vai ver aqui na escritura que esses erros a princípio são os nossos erros, e não agimos com misericórdia, inclusive, porque nós gostamos de agir com misericórdia quando é nosso. Ah, Deus é bonzinho, Ele vai me perdoar, ok, e tudo bem. Mas quando se trata com alguém que está aqui do lado, nós não fazemos isso. Então a gente tem que cuidar para tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Vamos finalizar por aqui, senão eu ia ter que explicar outras coisas se eu ler esse versículo seguinte. Mas em todo caso, nós precisamos fazer um tipo de correção. Primeiramente com quem? Conosco. E depois com o irmão. Ou será que não? Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Na realidade é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Como nós ainda estamos nesse corpo aqui, nós ainda temos essa mentalidade carnal, nós sempre vamos, como é que eu vou dizer? Estar inclinados para o pecado, mas nós temos que ter a consciência de que uma das maiores provas que nós somos cristãos, principalmente, é a gente lutar contra esse pecado. É a gente dizer, sim, realmente, eu errei aqui. Mas agora, já que estou nessa situação, eu vou pedir para quem perdão? Bom, posso pedir para Deus, e obviamente eu vou pedir, mas também para quem? De repente para as pessoas que eu errei. Vamos puxar Romanos capítulo 2. Cara, isso vai ser tenso hoje. Por quê? Porque às vezes acontece. Vamos nessa. Capítulo 2, no versículo 1. Claro, tem muito mais coisas aqui a princípio de que a gente possa falar, e a gente vai falar de muitas coisas, mas quando nós nos preocupamos tanto com o erro dos outros, a ponto de condená-los, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Romanos, no capítulo 2, ele coloca o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, você é indesculpável quando julgas. Quem quer que sejas. Só que aqui dá para notar que já é um julgamento mau. Quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Mas por quê? Pois tu que julgas fazes o mesmo. Então é aí que está o problema. É a mesma situação que a gente viu lá em Mateus capítulo 7. É a mesma situação. Por que aqui ele é indesculpável? Porque ele está julgando somente? E essa é a palavra meio complicada aqui no Brasil, porque se cria uma cultura da pluralidade, onde nós precisamos aceitar, inclusive, o que as pessoas nos impõem às vezes. Então, se eu faço o mesmo, eis o problema. Diante disso, eu sou indesculpável. Vamos nessa. Só que assim, vamos voltar para o nosso capítulo 7 lá de Mateus 1 e vamos falar dele mais detalhadamente. Existe um processo até eu tirar a trave do meu olho para eu poder lá tirar o cisco do irmão, né? Existe ou não existe? É fácil. Eu preciso tomar alguma decisão para fazer isso ou só tenho que dizer, me perdoe Deus, e acabou? Não, às vezes eu tô num rolo muito... o pecado necessariamente eu já estou enrolado ali faz tempo, e para eu sair daquela situação às vezes é muito difícil. Então a gente precisa, por exemplo, o que é o meu pecado lá? Eu necessariamente... tem mais isso, né? Vocês podem acompanhar nas lives passadas, a gente tentou falar sobre o pecado. O que era o pecado? Que era desobedecer praticamente, vamos dizer assim, de uma forma muito resumida, a lei de Deus. A lei de Deus, ela não se resume só aos 10 mandamentos, mas necessariamente grande parte do Velho Testamento, o próprio Jesus, ele colocou, vamos dizer assim, aqueles 10 mandamentos, até tem a situação do jovem rico lá,
que ele acaba confrontando ele, porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas, inclusive ele amava mais o dinheiro e por isso não seguiu Jesus. Enfim, tem umas outras passagens, seria amar o próximo, inclusive como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, necessariamente, dentro desse processo de mudança, vamos dizer que o meu seja o problema do amor ao dinheiro, eu preciso me desvincular dessas coisas. Preciso vender tudo e dar aos pobres? Não, Paulo fala que não. Necessariamente, mesmo que eu faça isso e não tenha amor, esse seria o grande problema. Por quê? Porque necessariamente tudo a lei de Deus em cima disso, ela está vinculada ao amor. O amor não é aquele que aceita tudo, no sentido de tá acontecendo uma situação, sim, tudo bem. Tá acontecendo outra situação aqui que não condiz com a palavra de Deus, tá tudo bem. Enfim, esse não é o amor. Se você ama, você corrige. Por quê? Porque Deus também faz isso. Nós temos que nos espelhar em Deus. Se Deus coloca pra gente necessariamente um mandamento de amar o próximo, eu não posso deixar esse próximo morrer. Vamos pregar o evangelho, vamos dizer as boas novas, exatamente, mas eu também tenho que contar as outras partes. Jesus morreu por quê? Foi pelo que Jesus morreu? Primeiramente, é muito bonito dizer que ele ressuscitou, e ok, ele ressuscitou, ele está lá de pé diante de Deus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, é muito bonito isso e a gente vai pregar isso, obviamente, mas por que ele estava lá sofrendo, ganhando chicotada? Esse dia eu não lembro onde é que eu vi, mas tinha um cara que falava, um pregador que falava necessariamente que às vezes quando machuca a pontinha do dedo, às vezes já dói, né? Imagina uma chicotada aí, cara. Então existe um processo até eu tirar a trave do meu olho. Às vezes esse processo pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Apesar de quanto mais tardar é meio complicado, né? A gente tá meio aí numa fila aí que nós estamos caçando e não queremos passar, né? Igual diz acho que o Luciano Subirá, eu acho que tava falando também sobre o não julgueis aí. Mas necessariamente, como existe esse processo, e esse processo talvez me custe algumas coisas que pra mim nesse momento tem um valor absoluto, inclusive eu confio muito mais às vezes no dinheiro do que na provisão do Senhor, e não quer dizer que eu não vou trabalhar, não quer dizer que eu não vou ter um suor aqui na minha testinha, aqui, enfim, mas necessariamente dentro desse ponto de vista, o meu amor ele não está destinado ao Senhor e muito menos ao próximo se ele tivesse. Eu posso até tentar comprar a salvação, dizendo assim, olha, a salvação nesse sentido que a gente já estava falando, tá? Mas eu posso tentar comprar uma imagem de Deus dizendo assim, eu estou pagando, eu estou dando cesta básica aos pobres, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas será mesmo que eu estou me convertendo a esse Senhor? Existem coisas que muito provavelmente, é por isso que a gente insiste em dizer que a pessoa precisa de um novo nascimento, porque depois que a gente se batiza nas águas, por exemplo, seja por imersão ou aspersão, como você acreditar, tem uma frase, eu não lembro de quem que é agora, mas ela fala justamente que, poxa, eu não sabia que o velho homem, a princípio, ele sabia nadar, porque parece que ele está acompanhando você. E isso é um problema muito grande. Porque nós temos que literalmente, igual falou Paulo, nos despir do velho homem e fazer o quê? Procure a resposta. Mas vamos continuar aqui. Então nesse processo, vamos dizer assim, de eu mudar, de eu tentar tirar a trave do meu olho, eu posso perceber umas coisas que eu não estou percebendo. Que são o quê? A gente julga muito rápido, né? Agora sim, eu julga, né? Por que aquele irmão está fazendo isso? Por que aquela pessoa está fazendo isso? Enfim. E não estou o quê? Dando a chance de misericórdia para aquela pessoa lá. Então eu posso olhar e perceber coisas que antes eu não estava percebendo, só quando eu estava dando uma ripada ali, dizendo, pecador mesmo. Enfim. E agora, nos detalhes, eu acabo percebendo outras coisas. Só que é o seguinte, antes de eu ainda fundamentar um pouco mais o que eu estou falando, se nós notarmos essas artimanhas, esses jeitos assim de eu falar assim, não, só Deus pode me julgar,
Deus conhece o meu coração, é isso, é aquilo, é enfim. Eu posso estar só me protegendo de acusações e às vezes essas acusações elas podem ser verdadeiras contra o meu pecado. E o que eu vou falar? Não me julgue. E Deus conhece o meu coração. Tem algum problema nisso? Tem. Se você, por exemplo, conhece a outra pessoa, você sabe que ela erra também. E aí você diz assim, ó, esse cara não pode me julgar. Pode ser que aconteça isso? Pode ser que aconteça isso. Não estou dizendo que não vai acontecer. Esse cara não tem moral para me acusar. Por quê? Porque ele pratica as mesmas coisas também. Igual a gente acabou de ver aqui em Romanos capítulo 2, versículo 1. Mas e aí? Continua aí? Fica aí nessa história? Se você usa a vida da outra pessoa para dizer que ela não tem moral para te acusar, só mostra o quanto você se esconde através de artimanhas para dizer, beleza, por enquanto eu posso pecar à vontade. Né? Existem algumas frases parecidas necessariamente, mas essa eu acho que nesse sentido seria uma das únicas que eu acabei percebendo aqui. Por que por enquanto? Porque se ele não pode me acusar de algo, eu estou livre para pecar em paz. Eu estou livre para fazer o que eu quiser. E não é necessariamente para isso que um cristão foi chamado. Ele foi chamado para quê? Para cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus é o quê? Bom, se eu estou nessa situação meio complicada aí, eu vou tirar a trave do meu olho. Mas aí eu vou poder tirar o argueiro do seu. Ah, deixa que Deus julga, deixa... Sim, realmente, Deus vai julgar. Mas nós não estamos aqui para exortar as pessoas, nós não estamos aqui para ajudar as pessoas. E se nós pudéssemos fazer isso? Teve situações bíblicas, inclusive com o apóstolo Paulo, por exemplo, que ele corrigiu a pessoa na frente de todo mundo. Mas tem situações que nós sabemos que nós podemos fazer isso em privado. Nós não precisamos necessariamente publicar nas redes sociais aí, nós podemos fazer em privado. Às vezes alguma coisa que de repente é de forma pública, seria interessante nós acabar nos expondo de forma pública. Para quê? Para que a pessoa tenha noção daquilo, para que as outras pessoas aprendam com aquilo e para que principalmente você aprenda com isso. Porque pode ser que você ou eu esteja sendo hipócrita em alguma situação, mas isso não nos dá uma casca, isso não nos dá um véu aqui que a gente possa colocar para que a gente diga, como você não tem moral, eu posso pecar em paz. Show? Vamos continuar então. Tratando sobre essas questões, inclusive de julgamento, vamos só achar aqui. Durante a vida de Paulo, principalmente, nós vemos várias coisas acontecerem, prisões, situações muito complicadas em si, de perseguições, até no próprio Atos dos Apóstolos ali a gente vê Paulo fugindo, tem a questão de Éfeso ali que foi meio complicada, né? Tinha as gurizadas que acreditavam, vamos dizer assim, né? E louvavam a Diana dos Éfesos, enfim. E tudo isso são coisas que a gente viu justamente esse ano nas lives, né? Mas vamos ver uma coisa mais interessante aqui. No capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5, necessariamente ele vai falar de algumas coisas, né? As primeiras são meio tensas porque geralmente é o que eu falei no começo. Às vezes a gente não quer aceitar algumas coisas, principalmente que sejam, que nos corrijam, né? Que nos tirem das nossas próprias vontades. Então aqui está falando, ó, cuide que o dia do Senhor vem. Mas ele virá, a comparação aqui é necessariamente que, deixa eu só achar aqui para eu ler para vocês. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. É só uma comparação necessariamente, né? Não está dizendo que o Senhor é um ladrão ou alguma coisa assim. Isso está no versículo 4, enfim. Mas dentro desse contexto ele está falando justamente de prudência. E depois ele vai falar justamente sobre falar mal. Falar mal é falar mal. Falar mal não é necessariamente o tipo de julgamento reto ou o julgamento é um tipo de julgamento incorreto que a gente faz. Então lá no versículo 15 ele fala: vede que ninguém dê ao trem mal por mal, né? Fazer o mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos.
Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ok, até aí tudo bem. Deu um bugzão, acho que continuou. Versículo 15, né? Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E agora, não extingais o Espírito. Versículo 20. Não desprezei as profecias. Versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Claro, depois ali ele vai colocar algumas outras situações, mas ao eu examinar tudo o que é me falado, o que é me colocado, obviamente, eu preciso estar em sintonia com o quê? Com a palavra de Deus. Se eu não tiver em sintonia necessariamente com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, enfim, estiverem me falando alguma coisa que é estranha ao Evangelho, eu não devo aceitar. E como que eu vou fazer isso? Examinando, julgando se aquilo, inclusive eu acho que não sei se na Almeida Revista Atualizada ela fala justamente dessa parte, mas necessariamente nós precisamos analisar o que está sendo falado. Vamos continuar? Deixa eu achar aqui, ó. Abram lá para mim, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Devia ter mais aquelas marcações de texto, né? Daí não seria tão trabalhoso achar aqui, né? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando. Claro, se vocês lerem necessariamente a continuação aqui, tem bastante coisa a ser analisada, tem bastante coisa que poderia ser falada hoje, mas nós estamos dando justamente esse respaldo e um fundamento bíblico para que a gente veja que nós precisamos examinar, nós precisamos julgar algumas coisas, nós precisamos necessariamente olhar para aquilo e ver se aquilo condiz com o Evangelho mesmo. Condiz? Sim? Não? Vamos ver. Vamos estudar? Não sei agora no momento, mas eu vou dar uma pesquisada e vou ver. Ótimo, ótimo, é isso que você tem que fazer. O que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos? Por que foi chamado... Foi em Atos? Foi em Atos. Os crentes lá da Bereia de mais nobres do que outros? Porque justamente eles analisavam o que Paulo falava e eles checavam, vamos dizer assim, nas escrituras para ver se aquilo realmente era verdadeiro. Era só isso, mas era um trabalho relativamente simples, né? Mas obviamente na época era um pouco mais complicado. Hoje nós temos nos nossos smartphones, nós temos uma Bíblia manual, uma Bíblia comentada, nós temos a internet, nós podemos fazer isso com mais facilidade do que aquelas outras pessoas faziam. Mas, obviamente, nós precisamos dar atenção ao que as escrituras estão falando. Paulo fala sobre outros tipos de julgamentos, sim. Inclusive um julgamento que acontecia dentro da própria, vamos dizer assim, congregação que eles falavam, não na hora de culto, né, eu acho pelo menos, né, na hora de culto. Mas ele vai falar que nós precisamos corrigir lá em 1 Coríntios 5, do versículo 10 ao 12, porque justamente para a salvação da alma daquela pessoa, porque ela está perdida naquele pecado, seja naquela... está enganado por aquilo e necessariamente está caindo naquele problema. Nós vemos outras questões também, onde Paulo ele elogia... Paulo ele elogia, vamos dizer assim, as pessoas no sentido de dizer, vocês são cultos, vocês sabem do que eu estou falando, por exemplo. A gente pode percorrer as escrituras e tentar achar isso, no sentido de 1 Coríntios, né? Que se você ler essa carta aí, você vai ver que aconteciam vários problemas dentro desse tempo, né? Então, lá no capítulo 14, 29, a gente pode ver isso também. Quando nós não vamos muito para longe, vamos achar aqui de novo o nosso Mateus, capítulo 7. Mateus 7 é um bom exemplo de que como nós podemos ser maus, mas ao mesmo tempo nós podemos obedecer ao Senhor naquilo que é justo, naquilo que é reto. Então, necessariamente, lá no capítulo 7, no versículo 15, está escrito o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí, a gente vai fazer o que agora? Claro que lá na segunda epístola de Pedro a gente tem uma correção, ele diz que o Senhor mesmo vai cuidar dessas pessoas, onde ele colocou como é que eu vou dizer agora, porque eu não lembro do versículo bem certinho, mas ele mesmo vai julgar, enfim, nós sabemos que é ele.
Mas obviamente nós podemos corrigir uma pessoa. Se aquela pessoa tiver com o coração aberto, ela tiver com o ensino errado, ela pode renunciar àquilo que ela está vivendo e ela pode realmente ter um encontro com Jesus no sentido de, opa, eu errei. Realmente isso que eu estava praticando até aqui não condizia com o Evangelho. Mas agora pronto, eu estou apto a fazer isso. Se nós notarmos, claro que a gente tem a situação do Espírito Santo, mas a princípio, se nós notarmos até mesmo Pedro, Jesus virou para Pedro e falou assim, ó, o diabo tá te querendo tua alma como peneira, tá te peneirando lá, filho. Óbvio que não nessas palavras, enfim. Mas ele tá querendo tua vida, tá querendo tua alma aí. E com pessoas tão próximas de Jesus que a gente tem como referência, por quê? Porque deixaram cartas pra gente, inclusive de exortação ao povo também daquela época, mas a princípio aos cristãos que lessem aquilo iriam olhar para isso e ver que realmente isso tem fundamento necessariamente que vem de Deus a princípio. Não somente isso, né, mas nós somos um pouco críticos, né, no sentido de que realmente será que aquela carta ela é verdadeira, será que ela tem cópias o suficiente, enfim. Mas ok, só que Pedro também errou. A gente viu o episódio, inclusive, de que Paulo resistiu-lhe a cara e corrigiu ele na frente de todos. Por quê? Ele estava, vamos dizer assim, dizendo para as pessoas praticarem uma coisa que ele não praticava. Então, a princípio, se torna uma coisa também hipócrita. E Paulo, em vez de fazer essa correção, diz assim, ó, Pedro, vem cá. Olha, seguinte, amigo, você está fazendo algumas coisas que não podem. Tecnicamente, será que isso é uma coisa de Deus ou alguma coisa assim? Enfim, ele nem chegou assim, né? Claro que quando nós chegarmos a corrigir os nossos irmãos, nós precisamos necessariamente estarmos com a palavra na mão, mas com o coração aberto também, para que nós não sejamos julgadores maus. Ok, a escritura está aqui. Então, necessariamente, se Jesus está se fazendo como Deus, nós vamos condenar ele também. E aí nós fazemos toda uma artimanha para que aquela pessoa seja expulsa, seja morta, seja... enfim. Então, nós precisamos compreender que existem situações que podem colocar as pessoas em determinados abismos, né? Só que quem tem, vamos dizer assim, a capacidade de alcançar isso, obviamente é o Espírito Santo, obviamente é Jesus, é Deus, mas nós precisamos exortá-las. O convite ao Evangelho é justamente isso. É uma boa notícia, olha, Jesus morreu, agora nós podemos ter acesso ao Santíssimo, o véu se rasgou, todo aquele papo lá que a gente fala, amor ao próximo, um abraço aqui, enfim, mesmo que as pessoas não sabem muito bem o que é o amor às vezes. E aí o que a gente acaba cometendo? O que a gente faz? A gente anuncia isso e esconde o restante das escrituras? Porque isso custou sangue. Isso custou sangue por quê? Por causa que do seu pecado, pode ser que a gente associe somente ao pecado original, do Adão e Eva, enfim, nós estávamos em Adão, blá blá blá. Pode ser. Mas enfim, teve um motivo. E eu sempre penso, quando eu estou tomando algumas atitudes, quando eu vejo que realmente às vezes é só misericórdia mesmo, mas a princípio eu penso o seguinte, Jesus não morreu por isso. Não foi por isso que Jesus morreu. Não foi para que eu fizesse isso. Isso já me ajudou algumas vezes. E eu tenho alguns outros versículos que a gente poderia estar usando para dar esse respaldo. Eu só vou citar eles aqui, depois vocês podem conferir. 1 Coríntios 10:15, Mateus 18. Opa, deixa eu abrir esse Mateus 18:15 aqui. Não vou finalizar aqui, ó. Mateus 18 do 15. Deixa eu só ver se é essa parte aqui. Creio que sim. Só mais um pouquinho. É isso, do 15 ao 17, o que ele vai falar? Eu não vou ler necessariamente, mas vocês já devem conhecer. Ele não são 3 versículos que agradam muitas pessoas, mas a princípio ele fala o seguinte, eu vou ler. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ok? Você vai lá, sozinho, repreende teu irmão, fala com ele, conversa com ele. Às vezes a conversa pode sair dos rumos, mas necessariamente nós precisamos também ir com pessoas compassíveis que consigam ouvir
consigam talvez ter empatia, que é uma coisa que a gente fala hoje em dia muito, 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 mas a princípio a gente não se coloca no lugar do outro. E aí olha o seguinte, se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, dizendo assim, olha, eu realmente fui lá e eu falei com ele, eu conversei com ele, a gente teve essa situação necessariamente. E aí o que acontece? Versículo 17. E se não as escutar, dize-os à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Opa, ele não é alguém que segue a mesma fé que nós. É isso que as escrituras elas falam. Claro que até chegar aí a gente teoricamente já tirou a trave, a gente já fez isso, já fez aquilo, já passou por esse processo, de repente se colocou no lugar da pessoa, conseguiu ir e realmente falar com essa pessoa. E aí finalmente chegamos à parte que eu mais gosto. Claro que a gente tem outras partes, vocês podem ver em Romanos 16, vocês podem ver em 1 Coríntios 6, outras situações que são para nós refletirmos, são para nós vermos se realmente nós podemos julgar necessariamente, se é que a gente sabe qual que seria o significado dessa palavra julgar, porque às vezes a gente associa muito mais a um julgamento mal do que a um julgamento reto, segundo a justiça de Deus. E é uma das perguntas que a gente deixou no ar das lives aí por enquanto. Qual é a reta justiça? Julgar segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? E aí? O que nos foi respondido? Obviamente, nada que coloque em xeque o desejo de outra pessoa, né? Porque às vezes é justamente isso que acaba acontecendo. Como nós temos os desejos maus, como nós queremos apoiar tudo que a gente faz, a gente acaba criando um muro, criando uma espécie de proteção contra a palavra de Deus, contra a própria palavra de Deus. E às vezes muitos de nós fazem o quê? Distorcem a palavra de Deus para que aquilo que nós fazemos ou que nós desejamos pareça correto. Então, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11, vai falar o seguinte, aquele papo lá que a gente estava justamente dando aquela falada sobre o que aconteceu com Pedro, né? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Quando que alguém se torna repreensível? Ora, o que Pedro estava fazendo? Ele estava justamente falando para as pessoas praticarem umas coisas, cobrando os gentios viverem como judeus, mas ele nem mesmo vivia como judeu. Enfim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegassem, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Opa, então existia um grupo de judeus que eles praticavam a circuncisão, e aí Pedro tinha uma noção de que a princípio ele não podia comer com os gentios, mas agora ele estava necessariamente fazendo essa separação. E mais, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí? Paulo estava errado? O apóstolo Paulo, ao qual a gente abre e lê as cartas quase todo final de semana, estava errado? Será que agora, para proteger o que eu estou fazendo, eu vou justamente dizer que não, Paulo era um herege? Será que eu vou agora condenar a minha fé, que eu digo que pratico, que digo que acredito em Jesus, enfim, alguma coisa, dizer, não, é que Paulo estava errado, quem estava certo era Jesus, enfim, e assim como a gente vê algumas doutrinas sendo criadas durante os tempos. E aí? Quando a gente passa então para Gálatas 6, Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais tentado também. Então, existe uma forma que a gente tem que chegar nas pessoas, precisa chegar nas pessoas. A gente não vai julgar os de fora, mas e os de dentro?
E lembrando, não é aquela forma de julgamento como um julgamento mau, mas segundo a reta justiça. Nós ficamos irritados quando a gente recebe uma exortação, uma correção, ficamos, mas nós deveríamos ficar muito mais irritados por estar tentando nos afastar da Escritura de Deus para dizer que aquilo que a gente está praticando, mesmo a gente sabendo no fundo que aquilo é pecado, que aquilo é errado, que aquilo não condiz com o Evangelho, tentando fazer uma dissimulação para que à nossa volta as pessoas olhem e digam, sim, realmente, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. E aí nós, lá no interior, estamos meio complicados nessa situação, dizendo, só Deus pode me julgar. Se eu não me engano, creio que seja esse Jesus que nós dizemos que nós cremos, nós podemos olhar para o fruto da árvore e ver o que ele está produzindo. Não estou falando de ser famoso, não estou falando de necessariamente ser uma pessoa que é influencer, né, nos dias de hoje e tal, mas principalmente no sentido de que, será que as ações dessa pessoa realmente elas condizem com o Evangelho? Mas lembre, antes de chegar lá, até eu chegar nesse ponto, até eu conseguir dar uma andada em direção ao meu irmão, eu preciso fazer o quê? Tirar a trave do meu olho. Aí sim, eu posso tirar o cisco que está no olho do meu irmão. E eu tenho que cuidar muito para que eu olhe para esse erro e realmente reflita se eu não cometo esse mesmo erro, porque eu vou estar sendo hipócrita. Mas lembre-se, se eu uso a vida da outra pessoa para dizer que ela não tem moral para me acusar, só mostra o quanto eu estou perdido e escondido atrás de artimanhas para dizer, beleza, dessa eu passei, por enquanto eu posso pecar em paz. Ok? Então, prudência no julgar. Nesse julgar, no julgar segundo a reta justiça. Porque senão nós estamos julgando mal. Nós temos que cuidar. Ok? Então que a gente lê esses capítulos, esses versículos, essa passagem que de repente a vida inteira nós estamos interpretando como uma... Dizendo, opa, não, ninguém pode me julgar, eu posso continuar praticando o que eu vou fazer, mas a princípio pelo que a gente está vendo, gente, nas cartas, o que a gente tem estudado nesses 4, 5 anos de lives aí, nós estamos vendo que necessariamente os apóstolos estão corrigindo a nós, ao povo daquela época, às vezes, principalmente quando eles dirigem a carta a determinados lugares, e nós fazemos o que? Se não pior, nós fazemos os mesmos erros, às vezes, que aquelas pessoas faziam. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita prudência, literalmente, mas mais no sentido de que se a pessoa está precisando de correção e eu consigo tirar, vamos dizer assim, essa trave do meu olho, eu preciso ajudá-la para o quê? Para que ela não caia mais em outras coisas, ou se afunde naquele pecado necessariamente. Então é necessário que a gente fale disso, é necessário que a gente, claro, com prudência, né? Porque senão a gente vai começar a falar na internet aí o erro de todo mundo, né? Então nós temos que cuidar também o jeito que nós fazemos. Se é para nós ter um papo com ele sozinho, ok, a gente vai lá e conversa sozinho. Mas necessariamente, principalmente se é uma situação que literalmente é uma situação incômoda, uma situação que necessariamente a pessoa se botou lá necessariamente e não... Necessariamente, eu falei muito necessariamente, né? Mas é que eu acho que esses necessariamente me ajudam a pensar um pouquinho também para ser prudente na hora de falar, na hora de ensinar. Porque é preciso ser prudente. Num sentido de que as pessoas elas precisam de correção o tempo todo, nós precisamos de correção o tempo todo. Uma das partes da minha oração, quase sempre, todos os dias, enfim, ela sempre tem: corrija-me, Senhor, corrija-me, Senhor, corrija-me, Senhor. Né? Não estou repetindo igual os pagãos até acontecer, mas necessariamente seria uma questão de... Eu sei que agora eu falando não parece tanto humildade, né? Mas de realmente eu saber quem é Deus, saber quem sou eu, me conhecer principalmente. A gente deveria então trocar o martelinho do julgamento pelo espelho? Sim, mas é preciso que a gente ajude também os nossos irmãos. E isso se torna muito complicado nos dias de hoje, porque tudo se aceita, tudo me é permitido se eu quero. Mas lembrem-se que existem algumas coisas que não nos convém fazer, não nos convém praticar, e nós precisamos pensar realmente antes de fazer algumas determinadas escolhas na nossa vida.
Beleza? Então, cuidado com esse papo do não julgueis. Cuidado para você não virar um revolucionário e passar tentando corrigir todo mundo. Lembre-se, tire a trave do teu olho. Aí depois, tira o cisco que está no olho do seu irmão. Às vezes pode ser um problema muito menor. E a gente tem um exemplo disso perfeito numa das parábolas de Jesus, onde ele coloca a dívida de que um homem tinha com o rei, vamos dizer assim, né, que seria Deus. E Deus foi lá e perdoou ele. E aí tinha um conservo do lado dele que devia muito menos, e ele jogou a pessoa na prisão e disse: ó, você vai ficar aí até pagar toda a dívida. E aí o que aconteceu? Os outros conservos a princípio viram que ele fez isso, foram lá, contaram pro rei, e o rei sentenciou ele: ó, não é assim. Beleza? Então vamos ter cuidado, vamos pensar literalmente como cristãos, vamos olhar e caminhar em direção à cruz, mas principalmente tendo amor. E não é aquele amor que a princípio as pessoas só idealizam. É um amor prático. Talvez seja difícil, talvez seja complicado, talvez eu precise me desdobrar um pouquinho, sair da minha zona de conforto, sim. Sair da situação favorável que hoje eu estou vivendo, sim. Mas coloque Deus acima de todas as coisas. Coloque todo o trabalho que os apóstolos, os mártires tiveram, dê realmente uma importância para isso. Porque foi para isso que Deus chamou eles. E pode ser que Deus tenha chamado você para isso também. Para alguma coisa nesse sentido que eu digo, né? É isso aí. Então, nesse ritmo de olhar para o nascimento de Jesus, lembrar da vida dele, lembrar da morte, lembrar da ressurreição, desejar a paz, né, para todos, olhando, nos vestindo de branco, se é que isso vale alguma coisa, ou enfim, fazendo algumas crendices, algumas tradições que a gente vem carregando, que talvez também não condigam muito com o Evangelho, mas olhemos para quem? Para Cristo. E o que ele ordena? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para a gente amar esse próximo, nós também precisamos estar conversando com esse próximo, tentando ajudá-lo. E eu sei que, falando isso acontece de forma recíproca, porque você também deve me ajudar. Eu também preciso de ajuda nessa caminhada. Enfim, uma ótima semana, um ótimo fim de ano para vocês e que nós pensemos realmente nessa situação. Será que nós precisamos agir mais? Ou nós podemos realmente continuar como nós estamos hoje? Que tá tudo ok, é Deus que julga meu coração, é isso, é aquilo, blá blá blá, enfim. Você que está de pé, cuide para que não caia. Show? Valeu, galera!